ainda mais a ferida no coração. É muito difícil de pensar que tudo que aconteceu poderia ter sido diferente se ele tivesse pelo menos parado para prestar socorro para ela. A médica falou que se ela tivesse sido socorrida na hora, a chance dela estar aqui com a gente seria bem maior, né? Porque depois de 5 horas ela ter sido levada para a UFO, já não tinha mais o que fazer. Ela já estava com o cérebro totalmente inchado, já estava com hipotermia, então só agravou ainda mais o estado dela. 30 pessoas morreram em acidentes fatais entre janeiro e setembro de 2022 aqui na cidade. E o número tem aumentado em Uberlândia. No mesmo período deste ano, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública registrou 31 pessoas mortas em acidentes de trânsito na cidade. Casos como esse são considerados homicídio culposo. O homicídio no trânsito ele é diferente do homicídio do Código Penal. O legislador, quando ele criou a norma do Código de Trânsito, ele inseriu lá o homicídio no trânsito. E é por isso que a gente tem um regramento próprio, a gente tem uma pena própria lá no 302 do CTB, que vai de 2 a 4 anos. Alguns elementos caracterizam o homicídio culposo no trânsito. As definições e requisitos legais podem variar de acordo com cada jurisdição, mas, em via de regra, os pontos que são levados em consideração são a conduta imprudente ou negligente, a ausência de intenção, o resultado de morte e o nexo da causalidade, ou seja, a morte da vítima deve ser atribuível às ações do condutor. É muito comum a gente confundir o homicídio doloso com o homicídio culposo. O homicídio doloso é aquele que você tem a intenção de produzir aquele resultado, que você tinha a vontade específica de causar a morte da pessoa. No homicídio culposo, não, você agiu com imprudência, com negligência, com imperícia e acabou causando aquele acidente que levou à morte da pessoa. Vou dar um exemplo bem prático, rápido, para a gente entender aqui. Vamos imaginar a situação que uma pessoa esteja dirigindo numa via de 80 km por hora a 90 a 120. Se eu perguntasse aqui para você hoje, olha, se a pessoa está imprimindo essa velocidade no veículo nessa via, nessas condições, ela estaria, na verdade, cometendo um crime doloso, um homicídio doloso? Provavelmente você me diria que não, né? Mas vamos colocar mais as informações. Vamos dizer que essa pessoa, além de estar ali imprimindo uma velocidade absurda nesse veículo, ela também está embriagada, ela também está passando ali os sinais, ela também está virando as vias. Nesse caso, provavelmente você me diria que sim. As penas são proporcionais à gravidade do crime e às circunstâncias envolvidas. A existência de agravantes pode influenciar a pena aplicada, como a condução sob influência de álcool ou drogas, o excesso de velocidade e a fuga do local do acidente. Mas, apesar da lei punir, é preciso pensar em alternativas para diminuir as estatísticas de acidentes. A lei ela trouxe um regramento próprio, né? Então, ela trouxe uma diferença do tratamento que a gente dá para o homicídio comum. Eu não diria falha, porque a gente teve várias alterações na legislação de trânsito recente. Inclusive, se você parar para pensar, a gente teve a questão do bafômetro, lei seca, a gente subiu a pena para os casos, né, do homicídio doloso cometido no trânsito, e ainda assim nós não conseguimos resolver o problema da criminalidade, nós não conseguimos resolver o problema dos acidentes nesse tipo de situação. Por quê? Somente subir pena de qualquer tipo de crime não traz repressão para eles. A gente precisa de legislação, de políticas públicas nesse sentido que consigam conscientizar. A gente precisa de fiscalizar melhor. Somente subir pena, a gente sobe pena o tempo inteiro no Brasil da maioria dos crimes e nem por isso a gente consegue trazer mais segurança. Famílias enlutadas pela tragédia têm no fundo do coração a esperança pela justiça. Eu rezo, eu peço a Deus todo dia que a justiça seja feita pela minha filha. Porque ele precisa pagar de alguma forma. De alguma forma. Eu perdoo sim. Eu acho que eu não quero mal para ele. Mas eu acho que de alguma forma ele tem que pagar. Ele é um homem que cometeu um erro e ele precisa pagar. É isso que eu espero.